E como é que foi isso? Em 81, aí você se aproximou, porque é o seguinte, você é uma sindicalista de classe média, ele, o líder da peãozada, não é isso? Ele sempre foi alguém flexível, etc., mas eles sempre separavam, uma coisa é a luta dos trabalhadores, outra coisa é a luta dos estudantes, outra coisa é a luta da classe média. Ele sempre teve muita clareza com relação à luta dos trabalhadores, não foi isso? Então, você quer dizer operários, né? Porque trabalhadores somos nós todos, né? Acontece que nos anos 79, que teve a grande greve em São Bernardo, e Diadema, e acho que Santo André também, nesse movimento de 79 e de 80, que foi a grande greve de 41 dias, quando ele e a diretoria foi presos, e nesse movimento houve uma aproximação dos sindicatos, não só o meu, não só os sindicatos arquitetos, mas você tem os jornalistas, né, que efetivamente até fizeram uma greve, foi uma greve difícil, um enfrentamento pesado com jornais, caminhões que saíam para entregar os jornais e que os jornalistas tentavam barrar, se deitando no chão, e os caminhões ameaçavam passar por cima, que acredito que se o pessoal não tivesse levantado, eles iam passar por cima. Foi bastante pesado, bastante violento, né? Nos arquitetos a gente não tinha um processo violento desses, mas o que tinha era muitos arquitetos no PT, criando o PT, construindo o PT. Clóvis Eugen Fritz, por exemplo, que nos deixou recentemente, o Clóvis foi o primeiro tesoureiro nacional do PT, né, nos anos 80, e ele do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, era um sindicato que, por exemplo, na posse do Clóvis, no sindicato, estiveram presentes Olívio Dutra, por exemplo, e outros dirigentes sindicais de outras categorias. Então, também estava se dando uma aproximação com algumas categorias, né? Artistas aqui em São Paulo, Esther Góes era presidenta do Sindicato dos Artistas, sociólogos, se não me falha a memória, nós arquitetos, médicos, né? Eram 5, 6 categorias chamadas de classe média, porque nem é bem assim, que se aproximaram muito nesse processo de greve, de articulação, e principalmente no comitê de apoio à greve, que foi em 1980, que se reuniu na Assembleia Legislativa, inclusive do qual eu participei diretamente. Clara, e aí? Aí depois você continuou próxima de Lula a partir de 81, da Conclate. Então, aí tem tanta coisa. Não, mas você faz um resumão aí. Não vou fazer até a gente chegar à presidência. Olha, meu objetivo aqui contigo é chegar à presidência, então por isso que eu ando resumão. Tá. Então, eu acho que um outro momento de muita proximidade foi quando, bom, ainda nos anos 80, tem uma pequena observação, né? Eu fazia parte de uma corrente política trotskista, né, chamada Organização Socialista Internacionalista, OSI, vulgo Libilu, Liberdade e Luta, que na verdade Liberdade e Luta era só dos estudantes, né? Então, nessa pertinência ao PT, da corrente que eu fazia parte, havia evidentemente dentro do PT, com todo direito e razão, né, uma certa, um pé atrás, vamos dizer, né, com relação aos grupos que existiram antes antes da fundação do PT, né. O meu grupo, então, tinha uma posição muito... parece um detalhe, mas é uma coisa muito
precisa, muito definidora, que era uma postura de que a gente defendia, com unhas e dentes, que o PT seja um partido de massas, um partido como ele é até hoje, né, um partido de massas. E uma boa parte dos outros grupos, não explicitamente, mas pelas propostas que eles defendiam, ficava meio evidente que se inclinavam mais por um partido de quadros. O que é um partido de quadros? Seria um partido da elite política de um determinado grupo, né? Então, como nós, no meu grupo, nós nos definimos fortemente pela defesa do partido de massas, e o Lula também tinha uma convicção enorme de que o PT só vingaria mesmo se fosse um partido de massas. Isso fez com que dentro do PT também, eu, entre outros companheiros e companheiras do meu grupo, nos ficássemos muito próximos com ele, né? Enfim, uma das muitas histórias que tem para contar, mas eu acho importante observar isso, porque você falou em proximidade, então essa foi uma proximidade. Então, aí eu acho que um outro momento que foi muito importante, já trabalhando com Lula, eu fui convidada pelo PT para assessorar o Lula em 1991, quando acabou meu mandato de deputada. E daí, esse trabalho tinha muitos aspectos e detalhes, e é uma espécie de... Se você pensar que esse partido gigante, esse líder gigante, tinha dentro do partido um assessor, um dirigente encarregado e uma secretária, você não vai acreditar, né? Então, era uma estrutura mínima demais para uma figura tão máxima como ele é, né? Então, quando eu fui trabalhar lá, eu acabei fazendo algumas coisas que numa outra ocasião que a gente possa, eu relato com detalhe, mas o que é, assim, digamos, o mais importante daquele período é que a gente teve um momento de trabalhar junto diretamente, né, porque ele ficava em Brasília, ainda era deputado no começo, né, depois ele já não era mais deputado, mas ele vivia por aí, né, como sempre, articulando e tal. Então, eu acho que naquele momento ele se definiu por confiar muito em mim, né? E então, o que eu dou de exemplo? Eu dou de exemplo que ele me deixava uma pilha de papel sulfite em branco, timbrado do PT, assinado, né? E que eu acho que é, assim, maior declaração de confiança do que essa, não tem, né? E então isso me orgulhava muito, ao mesmo tempo dava um baita de um frio na barriga, né? Quer dizer, o cara deixou um monte de papel assinado para mim, né? Bom, e nesse período também, que eu comecei no PT, depois segui no Instituto Cidadania, aconteceram as caravanas, é isso que eu quero falar. Na elaboração, na coordenação, na organização das caravanas, se envolveram muitas pessoas. Aliás, não há nada que o Lula faça que seja solitário, não há nada que o Lula faça que não tenha ajuda, a participação e, enfim, a colaboração de muita gente, né? Então, nesse período, eu trabalhei direto nas caravanas, e aí tinha gente que estava encarregada de fazer a precursora, conhecer os lugares antes, organizar com as pessoas os eventos, tinha gente que tinha a função de segurança, de infraestrutura, arrumar ônibus, não sei o quê, e tinha eu que ficava no Diretório Nacional
preparando subsídios para as caravanas, e que foi um momento muito interessante, muito, muito, muito interessante, e que eu fazia eu fiz, bom, eu sou de formação arquiteta, e sou muito meticulosa, muito detalhista, né? Então, eu montei um sistema ali, um esquema, né? Imagina, a gente não tinha computador, né? A gente não tinha celular, a gente não tinha essas facilidades todas que tem hoje, e o que eu fiz? Eu bolei, para cada cidade que ele foi, para cada estado que ele foi, eu bolei, tinha um kit, que era uma ficha do estado, uma ficha do município, uma ficha com os nomes das autoridades, as organizações da sociedade que tinha naquele lugar e os temas que iam ser abordados, uma pastinha para cada tema. E comprei um arquivo de aço daquele, que é pequeno, parece uma maleta, né? E fiz esse conjunto na maleta. E pensa bem, quer dizer, cada caravana tinha 20, 30 cidades, às vezes mais, né? Então era uma... Que ano, Clara? A primeira caravana foi em 93, e esse bloco das primeiras caravanas vai até 96, mais ou menos, pois teve um outro conjunto em 2001, e depois tem as mais recentes, depois que ele saiu da presidência, né? Mas eu fiquei mais envolvida... Na época não tinha. Não tinha o quê? Na época não tinha internet, era muito difícil obter todas as informações que você colocou. Então, tinha um pouquinho, a gente usava a internet aquela organização que era do Betinho, como é que chama? Alternet. E aí, por exemplo, para pegar os dados do IBGE, eu cheguei a comprar alguns censos desses estados todos, fui lá atualmente o IBGE está lá no Itaim, né? Eu fui lá, comprei os censos, e imagina, né? Aquela letrinha toda pequenininha, tudo manual, e aí a gente, por exemplo, nós estamos em 93, eu queria o censo o agrícola, rural e agrícola, que era um dos censos que tinha, né? Porque tem o demográfico e o agrícola. Então, esse censo, o último que tinha sido feito, era em 85, nós estávamos em 93. E o censo demográfico, você deve lembrar muito bem, que o Collor fez em 90, ficou para 91, né? Até parece que o atual aí fica copiando essas coisas, né? Mas de não fazer o censo e tal. Então, ele foi feito em 91, portanto, em 93 ainda não tinha, e não tinha acesso pela internet. Então, tenta imaginar o que era, né, esse trabalho todo. E o pessoal saía para cidadezinhas, que muitas delas não tinham, só tinha um posto telefônico. Ninguém tinha um telefone na cidade. Às vezes, o posto telefônico tinha um ramal na prefeitura, né? É uma condição desse tipo que, vamos dizer, foi o cenário das caravanas. E para essa condição, então, é que eu tinha uma dobradinha com o José Graziano, que ele que recebia os materiais, quando o pessoal saía para a caravana já com um conjunto de materiais, depois ia fazendo mais, e às vezes eles chegavam em algum hotel que tinha fax, eu mandava coisas por fax, e eu ia de madrugada, de sábado para domingo, o Estadão, a Folha, a gente conseguia comprar de madrugada lá naquela banca da Avenida São Luís, né? E aí eu ia lá, comprava de madrugada, recortava as coisas, tirava xerox, mandava por fax para o Graziano, né? Os fatos que interessavam para atualizar as notícias, as coisas tudo para o Lula. Bom, isso é uma parte do que a gente fez. Então, nesse processo,
Foi muito legal, porque a primeira caravana eu cismei, eu comecei a fazer, ninguém me pediu, eu comecei a fazer isso, inventei isso, eu fiz mapas, né? E aí eu falava para o Lula, lá na sede do PT, que ainda era nos Campos Elíseos, falava, Lula, você precisa dar uma olhada no material, ver se está bom para você. Me enrolou, não foi ver. Então, um dia antes da caravana sair, estava tendo uma reunião lá da executiva, eu mandei um bilhete para ele, falei, se você me descer para material agora, eu vou pôr fogo em tudo, né? Aí ele, rapidinho, ele desceu e foi olhar, né? Ele ficou muito feliz, olhou todas as pastas, olhou as coisas, ficou maravilhado, agradeceu muito, e eu, claro, também fiquei muito orgulhosa, porque eu sabia que era uma coisa boa, mas ele não suspeitava o que eu estava fazendo, né? Que aí tem um detalhe, assim, que o Lula ele não chega para você e fala, eu quero isso, aquilo, mas ele te aperta tanto que você acaba se exigindo para atendê-lo, e quando você se exige para atendê-lo, ele puxa mais, entende? Ele quer mais, ele exige mais, então é uma relação muito forte essa do material, dos subsídios que ele usa, e quem trabalha com ele, que é muita gente, que sempre tem, eu estava mencionando o Diretório Nacional, que quase não tinha assessores, mas tinha um monte de gente que ajudava, que se disponibilizava. É uma coisa incrível, Alberto Carlos, você perceber como que o Lula imanta colaboração. Ele é um imã para a colaboração de pessoas, de ideias. Bom, você mesmo, eu lembro o dia que você apareceu no Instituto Lula a primeira vez, e ele já foi brincando com você, ele falou, como Alberto Carlos, não é Roberto Carlos, ou é Carlos Alberto, como Alberto Carlos, né? E você se desmanchou ali, ficou todo feliz porque ele brincou com você, e dali para frente, bom, né? Você passou a ter uma liberdade muito grande com ele, né?